Agora, trago para cá outra análise, outra opinião. Fernando Molica vai falar também sobre essas declarações de Lula ontem concedidas numa entrevista à rádio. Ele voltou a falar de regulação da mídia. E aí eu quero saber de você, Molica, qual a intenção do presidente ao voltar a tocar nesse assunto e também que contribuições Alckmin pode trazer para a formação dessa chapa para concorrer em outubro, hein? Muito bom dia para você também. Bom dia, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Vamos lá, primeiro essa questão do Alckmin. É uma tentativa, vai na linha do que o Lula fez lá em 2002, né, quando ele fez aquela carta aos brasileiros, que era uma tentativa de mostrar que o PT iria respeitar mercados, iria respeitar contratos, coisa que efetivamente fez nos governos Lula. E é uma tentativa de amenizar a imagem do PT, a imagem que ficou muito arranhada por conta principalmente das denúncias de corrupção e também no caso da crise econômica que houve no governo Dilma. Então a tentativa o Alckmin ser um pouco mostrar que não será um governo de esquerda, né? O PT já é um partido de centro-esquerda, mas o Alckmin daria mais esta confiabilidade, o que para muita gente é pouco. No início dessa semana eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que está na campanha do ex-presidente Lula. Ele acha que é preciso ampliar mais, que a candidatura Lula tem que ser uma espécie de união nacional contra o bolsonarismo. Que ele, nessa opinião do Randolfo, não bastaria apenas ter o Alckmin ali. Isso teria que ser ampliado, ter mais gente nesse caminho aí em direção ao centro, em direção à direita, que haja propostas programáticas que garantam que vai ser um governo que a ideia seria uma candidatura contra o bolsonarismo. Né? Da mesma forma que em 2018 havia uma quase união contra o petismo, Jair Bolsonaro acabou incorporando isso, acabou sendo preferido do eleitorado para enfrentar o petismo, acabou eleito, então em 2022 seria uma união contra o bolsonarismo. Vamos ver como é que isso anda e se haverá outros gestos da campanha do Lula nessa direção. Agora, vamos lá, regulação da mídia eletrônica, a regulação aí da internet. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai votar esses dias, talvez até hoje, um projeto que já passou pelo Senado, que é basicamente sobre isso, a regulação das redes sociais, da internet. Por que isso? Porque a gente tem uma responsabilidade. Eu estou aqui, nesse momento, falando ao vivo na CNN. Eu tenho uma responsabilidade pessoal, profissional, a CNN tem responsabilidade. Tudo que eu falar aqui, eu tenho que assinar embaixo, estou mostrando a minha cara. Então, isso é um compromisso. Tenho absoluta liberdade e também tenho que ter responsabilidade. Eu não sou anonimamente, as pessoas sabem qual é meu nome, sabem a cidade em que eu vivo, eu posso ser responsabilizada por qualquer impropriedade, qualquer mentira que eu fale aqui. Então, o que se quer, a internet mudou muito essa lógica, a questão do anonimato. A Constituição brasileira garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Então, como é que você responsabiliza as mentiras, as fake news colocadas na internet? Claro que sempre é posterior, você não pode fazer censura prévia, isso é proibido pela Constituição brasileira. Como é que isso funciona? Então tem esse projeto que trata de limitação e criminalização de disparos em massa, algo muito já usado em campanhas eleitorais antigas, exigência de representação de redes sociais no Brasil, equiparação aos meios de comunicação, porque os veículos, as redes sociais são propriedades privadas. Elas não podem simplesmente dizer que elas não têm responsabilidade em relação àquilo que é nelas publicado. Elas são empresas privadas. Então, há calúnias, injúrias, difamações. Essa semana mesmo houve um caso que até envolve o ex-presidente Lula. O Ministério Público Eleitoral disse que o senador Flávio Bolsonaro não poderia ser responsabilizado por ele ter compartilhado um vídeo falso, um vídeo que é uma montagem que aparece o Lula dizendo que tem ligação com o demônio, um negócio desse, que foi uma montagem. E muitas pessoas republicaram esse vídeo, compartilharam, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, e o Ministério Público Eleitoral disse que não, isso aí cabe ao PT desmentir, enfim. Sim, isso é correto. Nesse tipo de postagem anônima, esse tipo de mentira, as pessoas podem postar o que bem entenderem. Agora, tem que se responsabilizar pelo que elas postam. E isso cabe ao Estado regulamentar. Não previamente, mas houve um crime, se na rua eu falar mal de alguém, se eu cometer injúria, calúnia, difamação aqui na esquina, aqui no estúdio, fora do ar, eu posso ser processado,
Como é que eu não vou ser processado se eu publico isso numa rede social? Então é isso, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Isso é uma questão de responsabilização, de dar ao Estado instrumentos que já, em tese, já estão até no Código Penal, por exemplo, acabei de citar os crimes contra a honra. Então basicamente, essa é a discussão da regulamentação das redes sociais. A gente tem experiência de ditadura, a gente tem experiência de censura, é bom ficarmos atentos. Mas essa é uma discussão importante para a sociedade brasileira, como também a discussão de regulamentação da mídia, de um modo geral, dos meios eletrônicos, principalmente das concessões do Estado. Há a concessão na Coreia do Norte, a concessão em Cuba, que são ditaduras, né? A regulamentação, melhor dizendo, em Cuba e na Coreia, que são ditaduras. Agora, há regulamentação na França, há regulamentação na Alemanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Não são ditaduras, são democracias, são regulamentações democráticas que visam assegurar liberdade, equiparação nos meios de comunicação a todas as correntes políticas, enfim. É uma discussão que a sociedade brasileira tem que ter e que agora está lá no Congresso Nacional, especificamente sobre redes sociais. É uma discussão importante que deve ser votada e talvez até hoje mesmo. Stephanie. Obrigada também ao Fernando Molica falando com esse belíssimo cenário do Rio de Janeiro, mesmo nublado aí no fundo, fica bonito demais. Obrigada, Molica, também.